Nós vamos aqui hoje conversar um pouquinho sobre o ESG, né, e até foi oportuno, o senhor Marcos trouxe, né, essa abordagem aí do ponto de vista dos seguros um pouquinho antes de nós, e um pouquinho mais cedo também a gente discutiu sobre governança corporativa, que também vai entrar aqui. A nossa apresentação, ela começa com uma contextualização, falando um pouquinho sobre resíduos, até nós chegarmos no tema ESG. Aqui vocês têm o meu contato direto, né, caso queiram mandar alguma dúvida ou para o pessoal da organização. E nesse QR Code, vocês têm o canal das comunicações da Tetra Tech. No finalzinho, eu comento um pouquinho sobre a empresa. Esse slide, ele representa, na nossa opinião da Tetra Tech, o que é o ESG para nós. ESG, a sigla, né, do Environment, o Environmental, meio ambiente, o ambiental, Social e Governance, né? Meio ambiente, né, a dimensão ambiental, social e governança. E por que ela está representada nessa imagem? Porque para nós o ESG se trata de conexões. E conexões em uma rede que já existia, né? As questões ambientais, sociais e econômicas e financeiras, elas já são discutidas nas empresas há muito tempo. Mas faltava um elo de conexão, uma organização disso tudo. E esse elo é justamente a governança corporativa, que deu essa oportunidade de deixar mais claro, né, como funciona tudo isso, principalmente em relação aos stakeholders, onde a governança corporativa vai atuar aí, trazendo alguma isonomia para a empresa ou para as organizações junto aos seus pares e todos os grupos afetados. Então, aqui nós temos, por exemplo, o tema resíduos sólidos, que ele pode afetar algumas dimensões e ser afetado por outras. Então, ele pode ser afetado pelo meio ambiente, como pelas legislações ambientais, ele pode afetar a governança de uma empresa, né, uma planta de eficiência energética, que vai ter que seguir aí regulamentos para o seu funcionamento. Então, esse é um slide que nós vamos voltar algumas vezes para mostrar esse tipo de conexão. E que isso daqui, quando aplicado, ESG quando aplicado, ele vai embora. É uma rede muito grande de conexões e um mapeamento eficiente disso vai ser o que vai tornar o ESG um elemento, basicamente, que pode não ter estado no DNA inicial da empresa, mas vai ser incluso nele. Quando nós falamos de resíduos sólidos, nós temos uma evolução conceitual e social sobre esse tema. Então, antigamente, né, bem antigamente, o lixo era simplesmente lixo, né? Ninguém ficava discutindo o que era lixo, se tinha algum significado. O lixo era algo a ser descartado, algo que não vai ser mais utilizado, que você simplesmente via o significado no dicionário e passava para frente. O importante era não estar na porta da nossa casa, no caso do urbano, né? Então, o lixo ele teve uma evolução conceitual. Ele passou a ser tratado como resíduo, ele passou a ter a dimensão de recurso valorizável, e aí teve uma separação, porque hoje o lixo é somente o rejeito. Então, na verdade, dentro do que nós, né, descartamos, nós temos o resíduo, que tem aí dimensões, viabilidade econômica, um conceito subjetivo, uma matéria, substância, um objeto, e nós temos o rejeito, que é de fato o lixo, que é aquilo que nós não vamos mais utilizar para nada. E com a economia circular, esse conceito está se aprimorando. Então, hoje em dia, o lixo, o resíduo, já não é mais só resíduo sólido, ele é um recurso fora do lugar, de acordo com a economia circular. Então, além dessas dimensões, ele está ganhando dimensões do ponto de vista da sustentabilidade, político, administrativo, cultural e ético, e vai continuar evoluindo, porque vai continuar sendo uma problemática aí, que vai trazer futuramente, principalmente, conflitos, né? Conflitos com relação a áreas, a papéis econômicos, sociais, e aí a gente vai ver nos próximos capítulos, nas próximas décadas. E do ponto de vista socioambiental, qual que é o nosso contexto hoje? Nós temos aí o contexto de desenvolvimento sustentável, que não é mais tão novo, né? Já tem aí quase 4 décadas dessa definição, que é uma das principais, né? Uma das mais utilizadas. E fora isso, o que nós temos? Nós temos escassez de recursos naturais. Se vocês pegarem publicações aí cotidianas, nós temos alguns metais utilizados em eletroeletrônicos que têm menos de uma década
de recurso disponível na natureza, se nós continuarmos o consumo como ele está hoje em dia. Nós temos mudanças climáticas, economia de baixo carbono, a geração crescente de resíduos, né, isso é uma questão que a gente vai abordar no próximo slide também, e temos outras dimensões também, né, por exemplo, o trabalho saudável e a crise, né, como exemplo da crise do Covid-19. E por que nós estamos aqui a crise do Covid-19? A crise do Covid-19, ela trouxe aí no nível global algo que foi capaz de afetar o cotidiano de todas as pessoas. Então, quando a gente falava antes de mudança climática e dos seus efeitos, não existia para nós algo que pudesse ser comparável a uma situação que pudesse mudar a vida de todos. E a Covid-19 trouxe isso para a sociedade. Existe, assim como futuramente também pode ter as questões climáticas, que já afetam algumas populações mais do que outras e vão continuar crescendo. Os resíduos, a problemática basicamente, né, descarte irregular, áreas contaminadas e uma situação que ocorre também, exportação para países subdesenvolvidos. Nós temos aí, né, tráfico de resíduos, se assim podemos dizer, né, que é despejos ilegais de um país desenvolvido num país subdesenvolvido. E, com relação às empresas e organizações, elas, dentro desse contexto, vêm ganhando aí toda uma importância para não obter só lucro ou só os seus próprios objetivos, mas para atuar na sociedade. E o ESG, ele vem, né, ganhando a visibilidade, principalmente do mercado financeiro, sobre as questões de sustentabilidade. Esse slide ele é muito ilustrativo com relação à problemática dos resíduos. Por quê? Esse daqui é um gráfico que mostra a geração de resíduos pela a renda per capita, né, da população dos países. Não dá para ver daí, mas aqui nós temos países desenvolvidos de alta renda per capita. Então, você vai ter Canadá, Estados Unidos, Suíça, e aqui países subdesenvolvidos, principalmente africanos. Aqui fica claro que, se o objetivo da sociedade, né, algumas coisas que foram discutidas aqui, é desenvolver os países, desenvolver as pessoas, quanto mais desenvolvidos formos, esses países que estão aqui, essa renda per capita, a tendência, né, ideal é vir para cá. Ou seja, se a gente melhora as condições de vida das pessoas, elas também vão gerar mais resíduos. Essa daqui é uma outra estimativa que tem uma comparação entre 2016 e uma projeção para 2050 de geração de resíduos. Um aumento de 70%, né? Quase 3 vezes mais a projeção de crescimento populacional prevista para esse período até 2050. Então, a problemática dos resíduos ela é anterior, ela é passada, ela tem passivos, ela é atual, como nós estamos discutindo aqui hoje, e ela é futura, porque isso vai continuar aumentando essa geração de resíduos. E novas respostas terão que ser dadas do ponto de vista técnico para o resíduo urbano, do ponto de vista governamental e da sociedade. Falando especificamente do ESG, o ESG, né, ele é um termo e um tema muito recente, né, vinculado aí ao mercado financeiro, embora hoje faça parte de toda a sociedade, e ele mostra como que as empresas, né, como que as empresas aí adotam iniciativas que impactam positivamente o meio ambiente, a sociedade, e como que elas trabalham a governança corporativa, como que é a transparência, como que é a sustentabilidade financeira dessas empresas. E qual que é a diferença principal do desenvolvimento sustentável para o ESG? Porque são conceitos que, né, parecem muito próximos, muito afins, mas o desenvolvimento sustentável é um conceito do ponto de vista das organizações de fora para dentro. É um conceito técnico, é um conceito acadêmico que é imposto às organizações no atendimento. E o ESG é o contrário. O ESG parte do princípio que as organizações têm que atuar para impactar positivamente na sociedade. Então, essa é a principal diferença entre os dois. Um outro conceito muito importante que trata lá das redes de conexões que nós apresentamos são os stakeholders, né? Então, a governança corporativa é muito importante para que as organizações levem em conta todos aqueles grupos que são afetados por suas atividades.
E isso, né, trouxe uma alteração grande para as empresas, muito do ponto de vista do mercado financeiro, porque as empresas, para ter acesso ao crédito, elas passaram a ter que cumprir certas regras, certos padrões, adotar certas iniciativas. Elas alteraram a sua cadeia de valor, e aqui a gente pode entender o quê? Uma empresa está buscando hoje uma matéria-prima renovável, uma tecnologia mais sustentável. Por quê? Porque isso vai ter uma influência positiva para ela, né, financeiramente, e também para os stakeholders, né, que ela afeta, para a sociedade como um todo. A gestão de riscos e a competitividade e a prestação de contas empresarial, né, que deixou de ser uma prestação de contas simplesmente financeira e econômica e passou a ser uma prestação de contas também ambiental, social, e aí foram gerados os relatos integrados. E aqui nós voltamos de novo para esse gráfico para demonstrar mais um desdobramento dessa rede de conexões. Como isso vai sendo gerado e como isso é grande, né? Então, os resíduos sólidos, eles podem impactar e ser impactados pelos temas ambientais, sociais e governamentais, e eles vão se misturando com outros temas, como economia circular, que é o tema desse painel, que vai, por exemplo, afetar um objetivo de desenvolvimento sustentável da ONU, da Agenda 2030, que é o ODS 1, a erradicação da pobreza. Então, o que nós discutimos aqui em outras palestras, né? A criação de oportunidades, né? A melhoria de condições de vida dos catadores, tudo isso vai influenciar. Então, isso daqui é para a gente ter uma dimensão de como o ISD funciona. É uma criação de redes que, né, é lógico que ela vai ter um fim e ela é única para cada projeto, mas ela é grande, é uma coisa bem complexa. E quando a gente fala de resíduos, nós temos alguns temas que são comuns, né, para diversos tipos de até indústrias e organizações, e outros temas mais específicos. Então, do ponto de vista social, no ISD, as empresas têm que considerar as questões de direitos humanos, inclusão e diversidade, investimento social, relações trabalhistas, saúde e segurança do trabalho com os seus colaboradores, também é uma questão que entra aqui. Toda a comunicação e interação com os seus stakeholders e a gestão de crises com estes também. Na parte da governança, nós temos aí auditorias de terceira parte, auditorias independentes, para verificar e atestar ao mercado aquilo que a empresa está divulgando, que faz ou que possui. Códigos de conduta e ética, políticas de integridade e anticorrupção, gestão de riscos, privacidade e proteção dos dados, isso é uma coisa que está bem em alta também no tema governança corporativa, e os relatos integrados, né, que é a comunicação disso com o mercado. E na parte ambiental, principalmente, né, mas não se limitando a isto, a questão do carbono e do crédito de carbono, economia circular, energia, licenciamento. Então, todas as questões que envolvem o licenciamento ambiental, todos os impactos estão aqui. As destinações, né, regulares, as destinações ambientalmente adequadas e o uso sustentável dos recursos. Uma outra conexão que nós fazemos, quando nós falamos de valorização energética ou plantas waste to energy, de recuperação energética de resíduos, é com a própria eficiência energética. Então, a gente sai de um tema e, pelas conexões, a gente chega em outro. Essa é a rede de conexões que a gente fala. Tanto que ontem aqui nós tivemos, né, palestrantes, autoridades de associações de geração distribuída de energia. Então, a coisa ela vai se desenrolando, ela vai tomando uma proporção muito grande. Sobre a valorização energética de resíduos, eu não vou entrar exatamente, já foi um tema bem falado. E como nós fazemos ESG? Isso é a grande pergunta e isso é muito difícil. Aqui nós temos um roadmap, ou resumo dele, né, que é bem o que o nome sugere mesmo, né? É um mapa que nós temos alguns caminhos e alguns objetivos a serem alcançados em cada etapa de um projeto que nós estamos executando. E nesse resumo aqui nós vemos algumas dimensões do ESG que a gente tem que trabalhar. Nós temos que ter estratégia
Nós temos que analisar a estratégia e o contexto da organização, análise de riscos e aspectos socioambientais, operacionais e econômicos, identificação de requisitos externos e benchmarking, né? Definição de objetivos, metas e indicadores, análise crítica e gap analysis, né? Uma análise aí das lacunas envolvidas em todo esse processo, o reporte do ESG, a melhoria contínua. Então, isso daqui é um grande resumo, né, de um roadmap que se desdobra em diversas outras ações para a gente poder implementar um projeto desse dentro de uma empresa. E como aplicar? A aplicação é complexa, né, ela varia de projeto para projeto. Digamos que se eu tenho 2 plantas Waste to Energy, uma está aqui em São Paulo, próxima de nós, aqui em Mauá, como vai ter, e a outra está lá em Paris, como já foi mostrado várias vezes, o ESG delas vai ser afetado de uma forma diferente, porque o contexto é outro, a sociedade é outra, a legislação é outra, os stakeholders são outros. Mas, basicamente, nós temos que entender, medir e comunicar. Então, nós temos que entender que tipo de tema, né, que fator que faz sentido para aquela planta, para aquela tecnologia, para aquela situação. Como que a gente mensura isso? E aqui medir é muito importante, porque vai basear a tomada de decisões. E como que a gente comunica isso com os nossos stakeholders? Né? Ontem também tivemos o exemplo do senhor aqui da Cooper Caps, né, que estava falando da questão dos catadores em relação às plantas Waste to Energy. Isso é um exemplo de uma comunicação que ela tem que ser efetiva, porque senão ela vai ser ineficaz para os dois lados, né? Não vai sair a planta, porque um lado vai achar que é prejudicial e vão ter outras consequências também. Então, a comunicação é fator primordial com os stakeholders. E o que apoia as empresas, né, as organizações, na aplicação? Padrões, referências, né, técnicas, referências de organizações globais e os reportes. Né, para não alongar tanto, eu cito aqui um exemplo de padrão, por exemplo, uma norma técnica que já é bastante utilizada há alguns anos, a SA 8000 de Sistema de Gestão da Responsabilidade Social. Então, por exemplo, essa não é uma norma nova, e é uma norma, né, que não necessariamente era aplicado pelas empresas como ESG, mas pode entrar para as empresas como parte da estratégia de ESG. Ela sozinha não é suficiente, assim como a ISO 14001 não é suficiente para o ponto de vista ambiental, mas elas juntas e reunidas fazem parte de acordo com o contexto da organização. Nós temos os padrões de reporte, né, o GRI, que é o mais utilizado, o CDP, que é um reporte mais associado a mudanças climáticas, principalmente emissões de gases de efeito estufa, e nós temos as referências, principalmente os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, a Agenda de 2030 da ONU. E como que isso é utilizado no ESG de uma planta, por exemplo? Aqui nós temos o Objetivo 11, são cidades e comunidades sustentáveis. Esse objetivo vai ter as metas, 11.6, e os indicadores. Então, esse indicador, 11.6.1, proporcionar, né, a relação, né, a proporção entre o que é gerado, a quantidade de resíduos gerada numa cidade, a quantidade coletada e a quantidade destinada adequadamente. Então, isso daqui é uma métrica que vai servir para uma organização, para um governo, para uma empresa que trabalhe em cima dessas iniciativas de resíduos, e assim você vai construindo o seu sistema de ESG. Aqui temos algumas boas práticas que nós incluímos mais para ter uma ideia, né? Tem umas referências também, aí vocês olham no material, mas, do ponto de vista, né, de uma gestão estratégica dos principais desafios nessa aplicação. Então, é muito importante que o ESG seja incluso no planejamento estratégico e de forma transversal, ele tem que permear toda a empresa. Como eu disse no começo, se ele não estiver no DNA na hora da criação, ele tem que entrar no DNA por uma mutação ao longo do ciclo de vida da empresa. Ele tem que contemplar critérios no modelo de gestão
indicadores e metas ser integrado na operação. Não adianta, né, a empresa querer desenvolver, né, se desenvolver enquanto ISD, pontos de vista ambiental, social, e isso não está integrado nas suas práticas. E divulgar informações de desempenho são os relatos integrados. E os desafios, né, é um entendimento sobre os critérios e a aplicação, um conceito novo e bastante diverso, bastante complexo. Os múltiplos formatos de implementação e relato. Então, você tem várias formas. Aquelas redes se desenvolvem de várias formas, você tem diversos padrões e referências. Então, cada organização vai implementar de um jeito, né? E um não está mais certo e o outro não está menos errado. E as formas de relato também, né? O critério ESG, ele é visto principalmente por quem? Pelo mercado financeiro, que é o que detém o poder do investimento necessário para qualquer tipo de projeto. Então, as diferentes formas de relato tornam difícil para esse mercado também comparar como que uma empresa é melhor ou mais adequada que a outra. E as dificuldades em encontrarem, né, outros parceiros que também atendam critérios de ESG. Algumas conclusões que nós podemos tirar, né, que o ESG ele é único, né, para cada empreendimento, que ele tem que estar presente no ciclo de vida como um todo. O ESG está relacionado com os investimentos, que também estão muito relacionados aos resíduos, como nós vimos. Então, assim, atender esses critérios, né, mesmo na fase ainda de projeto, de ideia, é extremamente importante para viabilizar esses investimentos, para chamar a atenção, né, de fundos, de linhas de financiamento. O ESG está ligado a ações e interconexões da organização para dentro. Então, são todas aquelas conexões que falamos, e o ESG está ligado à ação, né? Uma organização que tem em seu DNA o ESG, por exemplo, ela não espera uma legislação para adequar uma questão que ela já sabe que está tendo algum prejuízo ambiental, social ou algum outro tipo de prejuízo para o contexto dela. Ela vai atuar preventivamente a isso, né? Ela não depende do externo para atuar. E uma aplicação do ESG aí necessita de um time de profissionais ou consultorias especializadas devido à dimensão e complexidade desse projeto. Aqui só uma reflexão que a gente sempre gosta de deixar, né, uma pergunta se os resíduos são perigosos, né? Na verdade, né, o pessoal que está aqui mais próximo conseguiu ler já deu risada. Nós temos uma manchete de jornal aqui que diz: saco de lixo atira em motorista e foge. Né, isso não é uma manchete que nós vemos sempre, porque o perigo não está nos resíduos. O perigo está em como nós fazemos o gerenciamento deles. Aqui, só para fechar, depois tem um material e vocês acessam também a rede da Tetra. Tetra Tech é uma consultoria com a matriz nos Estados Unidos, atua globalmente. Temos em torno de 20 mil colaboradores. E nós somos reconhecidos aí por diversas publicações internacionais de engenharia e consultoria como referência em diversas áreas. E por isso nós temos também essa especialidade ou facilidade em trabalhar com todos os elementos que envolvem o ESG. Eu agradeço aí a presença de todos, tanto no presencial quanto online, a organização. E se tiverem dúvidas ou quiserem trocar ideias, nós continuamos por aí. Obrigado.